Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel, da igreja Último Reavivamento Pentecostal. Eu convido você para estar agora, nesse instante, ouvindo uma poderosa mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Sauda a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Vamos se colocar de pé para a gente se alimentar um pouquinho mais da palavra de Deus. Abra juntamente comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 15. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 15. Creio que esta é uma passagem muito conhecida de todos nós que somos amantes da palavra de Deus, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo preparado aos nossos corações. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Lucas 15, versículo 11 ao 17. Todos encontraram? Assim diz a poderosa palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Podem tomar o assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Creio que esta é uma das parábolas mais conhecidas de nós, que amamos a palavra de Deus. Essa é a terceira parábola de uma sequência de parábolas que Jesus Cristo traz aos nossos corações. A primeira parábola é da ovelha perdida, que Jesus vai trazer aos nossos corações que existiam 100 ovelhas, e uma delas se perdeu. O que eu quero trazer ao seu coração é que essas 3 parábolas, 3 pessoas se perderam de maneiras diferentes. A ovelha, ela se perdeu do rebanho por falta de direção, senso de direção. E isso aconteceu quando ela estava no deserto. Quero dizer com isso ao seu coração, que é na hora do deserto, é na hora da prova, que a gente tem que ter um senso de direção. E para isso nós precisamos do melhor GPS que existe, o Espírito Santo de Deus, porque Ele nos guiará em todo o caminho de verdade, e Ele não deixará o nosso pé resvalar. Segunda parábola, Jesus Cristo traz aos nossos corações, que é o da dracma perdida. A mulher que perdeu uma dracma dentro de casa. Isso simboliza o crente quando ele se perde dentro de si mesmo. Quando a fé do crente é confrontada. É quando se cumpre na vida minha e sua, Gálatas 5,17, a guerra entre a carne e o espírito. E muitas pessoas nesse momento se perdem dentro de si. E aí vem a parábola que eu li para você, que nós lemos, que é o filho pródigo. A parábola da ovelha, ela se perdeu por falta de direção. A dracma se perdeu por descuido. Agora o filho pródigo, ele se perdeu por escolha. Ele escolheu.
Ele escolheu o que, irmão Dudu? Nessa noite nós vamos estar descobrindo. E aqui a palavra de Deus no versículo de número 11 vai dizer que o homem tinha 2 filhos. Representa o quê? O que eu gosto de sempre dizer nas pregações, que Jesus Cristo sempre gosta de colocar as pessoas em igualdade. Todos 2 eram filhos do mesmo pai. Os 2 tinham direito à mesma herança. Só que o grande detalhe começa no versículo de número 12, que vai dizer: e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Quero trazer ao seu coração o tema que o Senhor Jesus Cristo deu para mim, para o sermão desta noite. Deus quer homens e não meninos. Trazendo para o lado das irmãs, Deus quer mulheres e não meninas. Então aqui vemos que esse jovem, o filho mais novo, simboliza uma criança na fé. Aí eu quero iniciar com uma pergunta aos seus corações: mas se esse filho tinha tudo na casa do pai? Porque nos versículos que nós não lemos, os versículos abaixo, vai dizer que ele tinha sandálias, que ele tinha veste, que ele tinha anel. Então por quê? O que fez o filho querer sair da casa do pai, da presença do pai? Isso o Senhor trouxe ao meu coração e eu vou tentar explicar da maneira que ele me passou. A resposta, uma das respostas, é o tempo. É o tempo. Como assim, irmão Dudu? É só a gente ver em Mateus 24, a última exortação do capítulo número 24 de Mateus, quando Jesus vai dizer a parábola dos 2 servos, que o Senhor tinha constituído um servo fiel e prudente, e ele colocou o servo dentro da sua casa. Quer dizer, ele confiou o que ele tinha na mão do servo, mas só que com o passar do tempo, o servo começou a dizer: mas eu acho que o meu Senhor não vai voltar agora, eu acho que esse negócio que Jesus volta agora, acho que não vai acontecer. E com isso, ele transformou o seu caráter, ele passou a comer e a beber com os comilões e com os bêbados. O que eu quero dizer? Com o passar do tempo, ele apostatou daquilo que um dia ele recebeu do Senhor. E assim, o que eu quero dizer é que a gente tem que tomar cuidado com o tempo. Porque com o tempo, se as coisas não vão acontecendo, se as promessas não vão se cumprindo, a gente vai desanimando. E foi o que aconteceu com o filho. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo e de repente não quis mais. E depois do decorrer da parábola, a gente vai ver que ele sentiu falta daquilo que um dia ele teve. Por que acontece isso, irmão Dudu? Por que aconteceu com ele? Gálatas 3:3. Ó insensatos Gálatas, por acaso vocês começaram pelo Espírito, agora vão terminar na carne? Por isso que muitas pessoas não conseguem terminar a caminhada com Jesus Cristo. Por quê? Porque até começam no Espírito, mas terminam na carne. Então a gente vê que esse filho, ele tinha tudo. E aí, voltando para o contexto, quando a gente falar o filho pródigo, ou o filho mais novo, durante a leitura eu quero que você lembre do menino na fé. Vamos tratar aqui como se ele fosse um menino, uma criança. Então aqui vemos algo interessante no versículo de número 12, que devemos tomar cuidado com aquilo que pedimos para Deus, porque às vezes Ele nos dá. E às vezes a palavra de Deus diz que o homem tem que ser pronto para ouvir e tardio no falar. E às vezes a gente não quer ouvir, só falar. E depois, enquanto a gente não pronuncia a palavra, a gente é senhor da palavra. Depois que a gente libera, a gente vira servo da palavra. Por quê? Porque pela palavra que nós falamos, nós vamos ser julgados, diz a palavra de Deus. E aí vemos que esse rapaz, esse filho mais novo, que simboliza a criança, ele pediu e o pai deu. Mas só que eu convido você nesta noite a não ser mais criança, a não ser criança na fé, na presença de Deus. Olha só o que
Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que deixei de ser menino e me tornei homem, acabei com as coisas de menino. Então Paulo vai dizer que um dia ele era verbo no passado, quer dizer que um dia ele era menino, mas depois ele cresceu e se tornou homem, e ele deixou o que era de menino para trás e começou a caminhar como homem na fé. E ele vai dizer que quando ele era menino, ele falava como menino. Agora eu quero trazer algo para o seu coração. Quantas vezes a gente já tentou evangelizar os outros e saiu frustrados? Por quê? Porque a gente ainda é menino na fé. Por mais que a pessoa, por mais que você saiba que o que a pessoa está pregando é uma heresia, mas você não consegue combater com a verdade. Por quê? Porque muitas vezes ainda somos meninos na fé. E ele diz que ele deixou de se comportar como menino, deixou de falar como menino, deixou de sentir, e ele acabou. Lembra quando tinha a lei da escravatura? Não veio aquela mulher lá e não assinou? E quando ela assinou, o que aconteceu? Acabou com a lei da escravatura. Quer dizer, não existe mais escravatura no Brasil. Quer dizer o quê? Quando eu acabo, não existe mais. Eu não posso mais me comportar daquele jeito. O que eu quero dizer? Nós temos que ser homens e mulheres na presença do Senhor. Vou trazer algo ao seu coração. Uma criança. Trazer um exemplo de uma criança. Uma criança, ela passa o ano todo pedindo para o pai: pai, no meu aniversário eu quero uma bola. Você vai lá, trabalha, compra a bola para ela. Estou falando de criança, presta atenção. Daí daqui a pouco chega um estranho com uma bala. E a criança, como não tem discernimento, o que ela vai fazer? Se a pessoa dizer para ela: vamos trocar a bola pela bala, a criança vai fazer o quê? Vai trocar. Vai trocar por quê? Porque ela não tem discernimento, que o valor de uma coisa é diferente do outro. O que custou R$50, o outro custa 5, 10 centavos. Não é assim? Não é assim, se chegar, não, irmão Moreira, oferecer uma bala para o Davi ou para o Ian, que são crianças, eles vão trocar. Por quê? Porque as pessoas que estão lidando com a criança, elas têm lábias, elas já são adultos. Quer ver? Filipenses capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em volta por todo o vento de doutrina, e sendo enganado pelos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então Paulo vai dizer que nós não podemos ser meninos para não ser levado pelo vento de doutrina. E para não ser enganado por quem? Por homens. Então Paulo está dizendo que existe os meninos na fé e existe os homens. Se eu for sempre menino na fé, eu vou ser enganado por qualquer um que prega a palavra de Deus. E Paulo está dizendo que para que não sejamos, está no plural. Então está dizendo que não é só para o pastor, para o obreiro não ser mais criança, mas todo o corpo de Cristo. Porque quando Cristo Jesus pregava, ele pregava para toda a multidão, homens, mulheres e crianças. Então quando Paulo está trazendo, não sejamos plural, então é para todos crescer na fé, é para todos serem homens e mulheres na presença do Senhor. Agora eu vou trazer aos seus corações 2 exemplos de crianças na fé, de homens que eram homens pela idade, mas vamos dizer pela fé, se tornaram crianças. Eu vou estar lendo para você, mas eu quero que você olhe para cá, para você não perder nada. O primeiro exemplo está em Gênesis, capítulo de número 25. Vai falar de Esaú e Jacó, perdão. Esaú e Jacó. Gênesis 25. Gênesis 25, do versículo 28 a seguir. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó.
E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava cansado. Então aqui, começar aqui, vai dizer que existiam dois irmãos, Esaú e Jacó, dizendo que Esaú era o primogênito. A primogenitura a gente sabe que é algo que quem dá é Deus, porque Deus escolhe quem nasce primeiro, não é assim? Se você tentasse nascer primeiro ou depois que o seu irmão, não ia dar, porque quem escolheu a ordem foi Deus. Então Esaú nasceu primeiro e ganhou de Deus a primogenitura, quer dizer, algo eterno. Só que Jacó sempre foi ambicioso em tomar o lugar do seu irmão. E a Bíblia diz que um dia ele fez um guisado. E sabe o que é mais interessante, pastor Daniel? É que Esaú, ele olhou para o guisado e quis o guisado. Mas o interessante é que Jacó nem chegou a oferecer. Ele viu e desejou. O que eu quero dizer com isso? Às vezes Satanás está lá no inferno planejando algo contra a gente. A bandeja nem está pronta, mas a gente já está desejando. Porque em nenhum momento eu vejo Jacó oferecendo para Esaú o guisado. Ele olha e diz: me dá o guisado. O que eu quero dizer isso? A concupiscência dos olhos. E a gente vê que começou um pouquinho antes de Gênesis 25. Gênesis capítulo 3. Quando a Bíblia diz que a mulher, vendo a árvore, viu que era boa para se comer. Então a concupiscência dos olhos já começou lá com Eva. A concupiscência dos olhos já começou lá com Eva. Aí sabe outro texto que o Senhor me fez lembrar? Sansão. Juízes 13, 14 e 15 e 16 também, se não me falha a memória. Vai dizer que Sansão, ele estava na tribo de Dan. Daqui a pouco ele sai para outra cidade e no Eli, ele vê uma mulher filisteia. E ele vendo, ele voltou correndo para o pai e disse: eu vi uma das filhas dos filisteus. E o pai dele vai dizer: meu filho, mas não tem nenhuma aqui do nosso povo, tem que ser do povo inimigo. Aí ele disse assim: ó, ela é me agradável aos olhos. E aí, você já sabe o que aconteceu. Ele foi enganado, ela foi morta, mas só que Sansão não aprendeu. Depois, no versículo, no capítulo de número 16, versículo 1 e 2, acontece a mesma coisa. Vai dizer que Sansão, saindo da sua tribo, foi para Gaza. E no meio do caminho ele viu uma mulher, outra mulher. Só que essa era uma prostituta, o qual ele se deitou com ela. E aí aconteceu o que aconteceu. Aí depois ele se afeiçoou, vai dizer a Bíblia Sagrada, a terceira mulher, a Dalila. E aí, mas o que está querendo falar com isso, irmão Dudu? Quero dizer, amado irmão, que os olhos atrapalharam Sansão. Porque só em Juízes capítulo 16, versículo 21, quando os filisteus arrancaram os olhos de Sansão, foi que ele olhou para o propósito de Deus. E aí o que Jesus Cristo disse? Se teu olho te escandalizar, arranca. E a gente vê que Sansão, enquanto tinha olhos, ele pecava e não focava no propósito de Deus. Mas quando ele teve os olhos, que simbolizam o quê? A porta do pecado arrancado, ele disse: Senhor, me usa só mais uma vez para cumprir o teu propósito. Então quero dizer com isso que nós temos que tomar cuidado com a concupiscência que tão de perto nos rodeia. Que nós possamos a cada dia ficar atento. Não sejamos igual a Esaú, que quer trocar o que é eterno porque é momentâneo. E o pior de tudo, sabe o que é? É que Esaú trocou a primogenitura por um guisado e não se lembrou que amanhã ele ia ter fome de novo. Quer dizer o quê? O que Satanás tem para me oferecer é momentâneo, mas o que Deus tem para me oferecer é eterno. Agora eu quero trazer o segundo exemplo para você. Judas.
Judas Iscariotes é outro exemplo de menino na fé. Por quê? Porque ele trocou Jesus Cristo por dinheiro. E aí a gente vê que deu no que deu. Vou adiantar um pouquinho porque eu sei que você sabe o que aconteceu com Judas. Agora, vamos trazer um exemplo ao seu coração de um homem verdadeiro na presença do Senhor. Eu não vou ler os versículos, eu vou dar a fonte, daí depois você pesquisa. Só para não demorar muito. Está em 1 Reis, capítulo 21, versículos 2, 3 e 4. Vai contar a história de Nabote. Quando Acabe vem para comprar a vinha que Nabote recebeu por herança de seus pais. E sabe o que é interessante? É que primeiro Acabe oferece outra vinha. Sabe assim, quando você está bem cansado, quando você está naquela guerra, quando você está lá no deserto, pronto para desistir, e vem Satanás e diz assim, ó, larga ele, larga a herança que eu te dou outra vida. Essa foi a primeira tentativa de Acabe contra Nabote. E a segunda foi o mesmo erro de Judas. Ofereceram para Nabote aquilo que ofereceram para Judas, mas ele sabia qual era o valor da sua herança. E aí então Acabe tentou trocar e depois tentou comprar. Mas Nabote disse, não, essa herança eu recebi dos meus pais. Essa herança eu recebi dos meus pais. E sabe o que é mais interessante? Aquilo que para Nabote era herança, para Acabe não passava de uma horta. Porque a Bíblia vai dizer que a herança de Nabote estava no meio das vinhas de Acabe. E aí o que a gente coloca na horta? O que a gente coloca na horta? Para levantar a verdura. Então quer dizer, aquilo que para Nabote era precioso, para Acabe não passava de esterco. E assim, o que eu quero trazer com isso ao seu coração? Qual é a nossa maior herança? É a face com Deus. A nossa maior herança é termos dentro de nós a presença de Deus. E às vezes Satanás vem querendo que nós trocamos a face com Deus por qualquer outra coisa. Às vezes Satanás vem querendo nos comprar. Mas como é que ele compra o meu face a face com Deus? É quando a gente deixa de vir o culto para ficar trabalhando. Por quê? Porque eu estou deixando de ter o face a face com Deus para ter o dinheiro do mundo. É assim ou não é? Ou quando a gente deixa de vir buscar a presença do Senhor por causa da família. A gente está trocando Jesus pela família. O que Jesus Cristo disse em Mateus 10:37? Se alguém amar o pai, a mãe, filho, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, quero convidar você nesta noite para tomar cuidado. Para tomar cuidado com as suas escolhas. Eu também me incluo, a gente tem que tomar cuidado. Mas as nossas escolhas aqui está valendo uma eternidade. Está valendo uma eternidade. Esses dias eu postei algo interessante no meu status do WhatsApp. Algo que ficou dentro de mim alguns dias. Que Jesus foi fiel no deserto, mas Adão pecou no paraíso. O que eu quero dizer? Não é o lugar aonde eu estou, mas sim as minhas escolhas. E Nabote escolheu ser fiel àquilo que recebeu do pai. E aí eu termino o versículo de número 12, de Lucas 15, para a gente dar sequência, senão a gente não vai sair nem da introdução. Com algo que está em Hebreus, capítulo de número 5. Eu vou ler para você, só quero que você preste atenção. Hebreus, capítulo 5, versículos 12 e 13. Porque, devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar,
quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que muita gente, que muitos de nós já éramos para ser mestres, mas ainda somos meninos. E ele diz que pelo tempo, quer dizer, pelo tempo que a gente está recebendo a semente do Evangelho, pelo tempo que estamos seguindo Cristo Jesus, já era tempo para a gente ser mestre. E eu não vejo mestre desse tamanho. Eu vejo mestre em homens, mulheres. Porque dificilmente, não estou menosprezando as crianças, mas dificilmente a criança vai ter algo espiritual para te ensinar. Agora, quando você senta do lado do homem e de uma mulher espiritual, amigo, para trazer um caderno, uma caneta, que tem bastante coisa para a gente aprender. O que eu quero trazer é isso, irmãos. Muitos de nós, pelo tempo que estamos na presença do Senhor, já era para a gente estar sendo referência lá fora. Referência do quê? De ensinar a doutrina, de viver a doutrina. Paulo diz que nós mesmos nós temos que dar o exemplo para os outros nos imitarem. Então, amado irmão, vamos dar sequência em nome de Jesus, porque senão nós não vamos sair nem da introdução. Versículo de número 13, de Lucas 15. Todos acharam aí? Quem está com a Bíblia aberta? A palavra de Deus vai dizer assim aos nossos corações: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, a palavra de Deus diz que no versículo 12, o filho pediu para que o pai repartisse com ele e com seu irmão a fazenda. A fazenda, herança. E o pai pegou e repartiu. Fez como o filho pediu. Por isso que eu falei para você no início, que nós temos que ter cuidado com o que pedimos em oração. Todos nós. Todos nós. E aí vai dizer que pouco tempo depois de algum tempinho que o pai repartiu a herança, o filho pegou e foi embora. Aí olha só recebeu o que queria e foi embora. Isso é uma atitude de menino. Por quê? Porque se ele fosse um homem na fé, ele ia reconhecer aquilo que o pai tinha dado. Mas o menino não, ele ganhou aquilo que queria, agora não preciso mais de ti, pai. Agora eu já tenho tudo em minhas mãos. Sabe por que às vezes a gente pede e não recebe? Porque Deus sabe, se der a gente vai embora. Por quê? Porque a gente ainda é menino, a gente ainda não está estruturado para ser homem e mulher de Deus. A gente ainda tem que crescer. Por isso que muitas vezes pedimos e não recebemos. Então aqui vemos que o menino pegou e foi embora. Quando o filho mais novo, que é o menino, pegou a herança, ele partiu para onde? Vai dizer o versículo. Ele partiu para uma terra longínqua. Então quer dizer, presta atenção, ele estava na presença do Pai, Deus. Ele pediu para o Pai o que era dele de direito. O Pai deu e ele foi para onde? Para a terra, para uma terra longínqua. Quer dizer, ele voltou a ser terreno. Ele voltou a ser mundano. Assim somos eu e você. Se nós estamos na presença de Deus, e Deus nos dá algo, e nós ainda somos meninos e meninas na fé, tem uma grande chance da gente voltar para trás. E ele voltou para uma terra longínqua. O que eu quero trazer com isso? A palavra de Deus vai dizer
que assim como nós recebemos a herança do primeiro Adão, o caráter do Adão terreno, agora nós precisamos receber o do Adão celestial. Tá, depois você lê, para não tomar muito tempo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 46, 47, 48 e 49. Vai dizer que assim como eu tenho a natureza caída do primeiro Adão, eu preciso ter a natureza de Cristo. Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 13, versículos do 12 ao 14, que agora eu preciso me revestir de Cristo. Paulo está dizendo que agora eu tenho que ser semelhante a Cristo Jesus. Paulo não disse, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E Cristo, aí eu pergunto a você, uma pergunta que nós temos que nos fazer: Cristo estava perto ou longe do Pai? Se ele mesmo vai dizer que ele e o Pai eram um. Então aqui vemos que houve uma separação. E daí eu quero trazer ao seu coração que o Filho estava na presença do Pai a partir do momento que ele saiu da presença do Pai. Aconteceu algo na vida dele. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. O cão voltou ao próprio vômito, e a porca voltou ao despojadeiro de lama. Quer dizer que ele não aconteceu a transformação. Não aconteceu a transformação na vida dele, e pior ainda, porque quando eu volto para trás, quando eu volto para o mundo, eu digo para você que a pessoa não tem mais Cristo. Por quê? Porque quando eu me separo de Deus, eu não tenho mais Cristo. Por quê? 2 Coríntios 5,19. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, a humanidade. Então quando o filho pródigo se apartou do Pai, ele já não tinha mais Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14, vai dizer que pelo sangue de Cristo, nós nos achegamos a perto, nós que estávamos longe. E agora não, o filho está fazendo o caminho contrário. Então quer dizer que ele não tem Cristo Jesus, porque se ele tivesse Cristo Jesus, ele estava pertinho do Pai, porque o sangue aproxima, o sangue que nos comprou nos aproxima. Quero dizer algo ao seu coração, amado irmão, amada irmã, que creio que Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Se você que está aqui, ou você que está me ouvindo aí do outro lado, se você está distante do caminho do Senhor, ainda há tempo. Ainda há tempo, porque enquanto há fôlego de vida, há esperança. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Para que isso? Para que possamos provar da longanimidade de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que essa longanimidade nos leva ao arrependimento. Por isso que eu convido você nessa noite, se você está afastado do caminho do Senhor, é hoje. É hoje. Porque a palavra diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Lembra o que o próprio Jesus Cristo vai dizer em Apocalipse? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, antes de prosseguir, quero deixar esse convite ao seu coração. Se você está longe dos caminhos do Pai, se você sente falta do abraço do Pai, da proteção do Pai, ainda há tempo. Ainda há tempo. Volte para o Pai antes que Cristo Jesus volte para nos buscar. Mas vamos prosseguir em nome de Jesus. Versículo de número 14. Ah tá, irmão, só perdão, deixa eu voltar no 13 que eu esqueci de algo interessante. Vai dizer que ele recebeu a fazenda e ele desperdiçou a fazenda. O que simboliza a fazenda? A herança. Mas aqui eu quero trazer outra coisa importante: a graça. Aí
2 Coríntios 6:1 vai dizer, Paulo vai dizer o quê? Não recebeis a graça de Deus em vão. Por que Paulo diz assim para a gente? Por que ele diz para a gente ter cuidado com a graça? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso que nós precisamos tomar tanto cuidado com a graça, para não esquecer que pela graça somos salvos. Não é dom, não vem de nós, mas é dom de Deus. Então não desperdice esse dom que Deus te dá diariamente. O que? A graça. A graça nos basta. Então, vamos continuar. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então aqui vemos que na presença do Pai, o Filho nunca passou fome. Mas quando ele saiu da presença do Pai, ele teve fome pela primeira vez. O que quer dizer isso? A fome aqui, glória a Deus. Se eu não me alimentar, o que acontece comigo? Então, a fome aqui simboliza a morte espiritual. A fome aqui simboliza que fora da presença de Deus, o filho vai morrer. Porque a fome, ela mata. Se uma pessoa ficar, vamos botar 10 dias, 15 dias no máximo, é o que ela vai aguentar sem comida. E ele começou a padecer necessidade. O que é necessidade? Quando uma pessoa está passando necessidade, ela precisa do quê? Do básico. Não é assim? Quando a gente encontra uma pessoa que está passando por necessidade, a gente faz uma cesta básica. Quer dizer, que é o essencial para ela sobreviver. Então, se ela estava com pão e ela estava passando necessidade, ela estava com fome, estava passando necessidade, ela precisava de pão. Porque na casa do Pai tinha pão. E Jesus Cristo disse o quê? Eu sou o pão da vida. Então quer dizer que fora da presença do Pai, ela estava morrendo espiritualmente porque não tinha. E se não tem pão, não tem Jesus. E sem Jesus não tem vida, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aquele que sai da presença de Deus e vai para o mundo, ele vai passar fome, ele vai morrer espiritualmente. E só quem pode trazer de novo a vida é Jesus. Só o pão vivo que desceu do céu. Pegou aí o mistério? Mas aí, vamos agora para o versículo de número 15, segura aí na cadeira, em nome de Jesus. Versículo de número 15. E chegou-se a dois cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, vai dizer a palavra de Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho simboliza eu e você. Então, o Filho saiu da presença do Pai e foi para onde? Para os campos apacentar porcos. Então, presta atenção, nós temos que entender que Jesus Cristo aqui está pregando para os escribas e fariseus, para os judeus, israelitas. E o porco para Israel simboliza o quê? É algo imundo. E se é imundo, é pecado. Então quer dizer que o Filho trocou a presença do Pai pela presença dos pecadores. Ele trocou a companhia do Pai pela companhia dos pecadores. E hoje, infelizmente, não é diferente. Os crentes de hoje não querem estar na presença de Deus, nem querem comunhão com os irmãos, mas querem andar com os pecadores. Já viu que é assim?
Já viu que se o irmão convida para vir para o culto, é aquela batalha. Agora se chega um amigo da carne, um amigo do mundo, vamos lá, lá tem uma balada, lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem bebida. A gente não diz o não, não consegue dizer não. Aí lembra Gálatas 3:3, sensato Gálatas, tendo vós começado pelo Espírito, vão terminar agora na carne. Já viu quanto é difícil para a gente viver em comunhão? Quanto é difícil. Terça-feira eu falei pro Vazinho ali, pro irmão Carlinhos, que a hora que o pastor Daniel trouxe aquela revelação do sangue, que o sangue só corre no corpo, eu quase voei de cabeça aqui, ó. De tão gostoso que é de saber que só quem está em comunhão é que é lavado pelo sangue. E o sangue é o que nos comprou. Então, se eu venho, olha, você está vindo do reino, glória a Deus, olha só. Então, se eu venho e vou, eu ainda não fui comprado por Cristo Jesus, porque só quem é comprado pelo sangue permanece. Aí a gente vê o joio e o trigo. O joio e o trigo. O joio vem um culto, falta 3, 4, vem mais um, fica mais um mês fora. O trigo não, ele está sempre na presença. Ele está sempre firme. Por mais que venham ventos, por mais que venham tempestades, ele sempre está firme na presença do Senhor. E não se esqueça que é só o trigo que tem valor. Porque Jesus Cristo disse que quando ele vier, ele vai pegar o joio e vai mandar queimar. Agora o trigo ele vai montar no celeiro. Quer dizer, ele vai levar para a cidade celestial só aquele que permanece. O pastor Angildo trouxe aqui no começo, João 15, que vai falar que ele é a videira. E sem ele, nada podemos fazer. Sem ele, não tem como dar fruto. Se nós não tivermos na presença de Jesus, nós vamos ser aquela árvore, sabe, que João Batista falou? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. E é interessante que tem uma parábola no capítulo 6 de Lucas, se não me falha a memória, vai dizer que o dono da vinha vem e veja ali no meio da vinha uma figueira. E ele diz: já é o 3º ano que eu venho a ela e não encontro nela fruto. Aí disse: pode cortar. Aí vem o vinhateiro, simbolizando Cristo Jesus, e disse: não, calma, dá mais um ano. Dá mais um ano que eu vou estercar, eu vou cuidar dela. Aí se ela não der fruto, tu pode vir e cortar. Quero dizer que o que eu quero dizer com isso? É que eu e você ainda não fomos cortados, porque Cristo Jesus está no Monte Sião intercedendo por mim e por você. Porque por nós mesmos, o homem e a mulher só conseguem uma coisa por si próprio: pecar contra Deus. E aqui vemos, amados irmãos, que ele trocou a presença do Pai pela companhia dos pecadores. Quero convidar você nessa noite a não trocar a presença de Deus por qualquer bandeja, por qualquer guisado. Não, nosso lugar é na presença, porque João 15,16 vai dizer: não foi vós que escolheis a mim, mas eu escolhi a vós para que vais e deis fruto. Então nós temos uma missão aqui nessa terra, é dar fruto para o reino. Porque eu aprendi algo durante a caminhada, que sem fruto eu sou inútil para o reino de Deus. Nós somos inúteis se a gente não produzir o fruto. Mas vamos para frente para a gente encaminhar o final em nome de Jesus. Versículo de número 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, peraí, a Bíblia Sagrada diz que ele queria encher o seu estômago. Então, Paulo diz que a gente tem que fazer um culto racional a Deus. Então, se ele queria encher, por quê? Estava vazio. Se o filho queria encher o estômago, é porque estava
vazio. Então eu quero trazer algo ao seu coração. Fora da presença do Pai, nós temos um vazio imenso. Nós temos um vazio que só o próprio Senhor pode preencher. Só o próprio Deus cabe nesse vazio. Então, não deixe. Eu creio que você, igual eu, um dia já teve esse vazio. Sabe, eu vou falar por mim, eu vou falar de mim. Procurava numa coisa, procurava em futebol, procurava em bebida, procurava em droga, procurava em tudo quanto é lugar, e nunca estava saciado. Mas hoje, na presença do Senhor, você dobra o joelho, meia hora, 40 minutos, você sai saciado, você sai cheio. Por quê? Porque o vazio foi preenchido. E o melhor de tudo é que não foi com a bolota dos porcos, mas foi com o Espírito Santo de Deus, foi com a presença do próprio Deus. E aí o que eu quero trazer com isso é que as bolotas de porco, como a gente falou, como eu falei para você, que os porcos são as pessoas pecadoras, então ele queria encher o vazio dele com a prática do pecado. Já viu? Que ele tinha fome, então ele tinha um vazio, que ele queria encher o estômago, então é porque estava vazio. E aí ele tentou se saciar com as coisas da carne, assim igual eu e você. Mas sabe o que me chama mais atenção? É que tudo que ele recebeu do Pai não tinha valor enquanto ele estava na presença, mas só foi fazer falta quando ele estava lá fora. E a Bíblia Sagrada vai dizer nas últimas palavras do versículo de número 16: e ninguém lhe dava nada. Já viu quando nós estávamos lá no mundo? Ninguém dava um tostão furado por nós, mas veio Cristo Jesus e deu todo o seu sangue, o sangue por mim e por você. E às vezes isso ainda não é suficiente, e às vezes isso ainda não basta para a gente ainda tem, às vezes, vou usar uma palavra dura aqui, às vezes a gente tem a cara de pau de achar que Deus ainda é ruim, que Deus ainda é ruim. Já parou para analisar que poderia ter acabado tudo lá em Noé, no dilúvio? Mas Deus vem amando, e esse amor chegou a mim e a você, através de Cristo Jesus. Se eu pergunto para você que é pai, você que é mãe, você entregaria o seu filho pela humanidade, como Deus entregou Cristo Jesus? Será que nós entregaríamos, mesmo sabendo que nem todos iam valorizar aquilo que ele fez? Não é assim. Vou pegar um exemplo de quem trabalha aqui, um exemplo. Às vezes o seu patrão chega a você e diz: eu quero fulano, quero que tu faça isso. Tu vai ali, faz, regaça a manga, dá o teu melhor, te entrega, faz o que tu pode. E aí chega depois e diz o patrão: só isso. Só isso. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que não aceitam Cristo Jesus ou não reconhecem o seu sacrifício, estão dizendo para Deus: só isso. Só isso. Eu estou na presença de Deus, eu só tenho pão. Só isso. Será que não foi isso que passou no coração do filho? Eu vou embora, talvez só tem pão todo dia, mas só quem já ficou 1 ou 2 dias sem comer sabe a falta que um pão faz. Só quem às vezes ainda não passou necessidade que é ingrato. Só aquele que ainda não teve uma comunhão plena com a palavra de Deus consegue ser ingrato. Quero terminar com o versículo de número 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Creio que durante a ministração esse último versículo já ficou claro ao seu coração, mas para não deixar nenhum versículo da palavra de Deus voando,
Ele está dizendo, o filho está dizendo assim, ó, aqueles que estão trabalhando para o meu pai. Se está trabalhando, está em movimento. E se está em movimento, tem vida. Então, os trabalhadores do meu pai, aqueles que estão na presença de Deus, eles estão trabalhando. Se estão trabalhando, tem vida. Por quê? Porque tem pão. Aí o filho estava dizendo assim, mas espera aí, tem gente lá na casa do meu pai que nem ainda é filho e já tem pão. Eu aqui estou morrendo espiritualmente. Então, amado irmão, hoje, digo para você, hoje para nós, para todos nós, é dia de cairmos em si. De cairmos em si. Porque quando a pessoa chega a cair em si, é porque a luz da palavra iluminou o seu entendimento. Porque só há arrependimento aonde a luz da palavra chega. Não há arrependimento sem luz. Por quê? Porque Jesus Cristo é a própria luz. Então eu quero deixar essas palavras ao seu coração. Amém? E o tema dessa noite eu vou trazer mais uma vez ao seu coração. Deus quer homens e não meninos. Para as irmãs, Deus quer mulher e não meninas. E termino esta palavra, dizendo que me perdoe pelas minhas palavras rudes. Amém? Mas creio que os irmãos que pregam a palavra sabem que antes da gente passar a palavra para vocês, quem recebe o cajado somos nós. Então, termina a mensagem de hoje dizendo para você, me perdoe pelas palavras rudes, mas foi porque o Senhor me direcionou e porque a gente também ama a alma de vocês e quer ver vocês no reino dos céus. E eu termino dizendo, se você que está aqui, ou você que está me acompanhando do outro lado, está longe do caminho do Senhor, ainda há tempo. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Você ficou com uma poderosa mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Eu convido você que gostou dessa mensagem, meu amado, interessou você com o poder do Evangelho que foi transmitido durante essa mensagem, eu convido você a estar compartilhando. Compartilhe, se inscreva no canal aqui embaixo e deixe seu like. Eu tenho certeza que o Papai do Céu vai estar abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.